A linha do tempo. Como vocês sabem, então, o nosso tempo então é muito grande e ele é dividido em várias partes: a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. E nesse vídeo eu vou explicar todos eles passo a passo. Enfim, temos então o normandismo. O normandismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa, denominada essas pessoas como nômades. Ou seja, eles não vivem lá assim, tipo, não é um habitat natural deles, não. Eles só ficam lá por lá mesmo. Depois disso veio a caça e pesca, onde eles começaram a caçar para poderem procurar alimentos para se alimentar. Depois disso, então, temos a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Foram as transformações que ocorreram na cultura agrícola que influenciaram na história da humanidade, que migraram do sistema de caça e colheita para sobreviver, passando a utilizar a agricultura como principal fonte de cultivo do solo para a plantação de alimentos. Depois disso, então, tivemos a metalurgia, onde os homens das cavernas começaram a se evoluir bastante, como por exemplo achar algum com minérios de ferro, né? Podemos dizer assim, minérios de ferro, né? Começaram a construir armas melhores, né? Equipamentos melhores. Pegaram ferro, aí eles colocaram na fogueira, né? Cozinharam ferro e usaram esse ferro, né? Para poderem fazer ferramentas mais eficientes, como podemos dizer assim, como espada, picareta, machado, essas coisas. E por último tivemos a Revolução Urbana. É a denominação da mudança na organização das sociedades após o desenvolvimento da atividade agrícola. Depois disso, então, tivemos a Revolução Urbana, que é a denominação da mudança na organização das sociedades após o desenvolvimento da atividade agrícola, onde as pessoas começaram a construir casas, essas coisas, começaram a morar de verdade naquele habitat lá onde eles encontraram. Depois disso, então, temos a Idade Antiga, onde temos a Mesopotâmia, que é considerada a primeira civilização de conhecidas e se desenvolveu-se entre os vales dos rios Tigres e Eufrates, atualmente onde o território da Síria e principalmente no Iraque. Depois disso, então, tivemos vários outros países também, como Egito, Pérsia, Fenícia, essas coisas. Grécia, Esparta, Antenas, essas coisas. Roma, depois disso então começamos a ter também as repúblicas, império, essas coisas. Aí também, como não podemos esquecer, também, por exemplo, da poderoso Roma, né? O Império Romano, que é um dos impérios mais poderosos daquele tempo, que eles estavam sim crescendo muito. Naquela época, os soldados eles não usavam armas de fogo como conhecemos hoje, eles usavam apenas o escudo, espada, armadura, essas coisas. Bem antigo isso aí, né? Aí tivemos também o Império, né, onde temos vários tipos de império: a monarquia absolutista, onde o imperador controla tudo, a monarquia constitucional parlamentarista, onde o rei tem os poderes limitados por uma constituição ou um parlamento, e também temos a república, onde o presidente comanda o país, tal tudo, temos os governos, essas coisas. Enfim, tudo isso que conhecemos hoje nasceu nessa idade aí, a idade antiga. Depois disso, então, também tivemos a democracia, é um regime político em que todos os cidadãos, no gozo dos direitos políticos, participam igualmente, diretamente ou através de representações eleitas na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, tendo o poder de governação através do sufrágio universal. Depois disso, então, temos a Idade Média. Aqui, então, a gente pode falar bastante coisa. Primeiro temos o Império Bizantino, onde o Império Romano, então, se dividiu entre dois, a parte ocidental e oriental, né? A parte ocidental dele morreu, pois foi invadido pelos bárbaros. Agora a parte ocidental dele estava firme e forte e tentou recriar o império de novo. Esse que é conhecido como o Império Bizantino. Depois disso, então, tivemos algumas expansões de alguns outros impérios, como a Islâmica, tivemos também o Império Carolíngio,
Depois disso, tivemos o feudalismo. Feudalismo foi a forma de organização social e a economia instituída na Europa Ocidental entre o século V a XV durante a Idade Média, baseada-se em grandes propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais, e na mão de obra era sérvil. Depois disso, então, tivemos as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica no período entre o século X1 e X111 no Oriente Médio. Elas tinham como principal missão conquistar a Terra Santa com o objetivo de tomar Palestina e Jerusalém, e foi iniciada após o domínio dos turcos jesuítas. Depois disso, então, tivemos o renascimento comercial e urbano. Depois disso, então, tivemos as monarquias nacionais nos países da Europa Ocidental, com destaque para as monarquias portuguesas, espanholas, francesas e inglesas. Esse processo ocorreu de maneira similar nos países europeus, entretanto, em tempos distintos. Depois disso, então, tivemos a crise do feudalismo, temos então, por exemplo, os feudais, né, que são as pessoas que comandam, tal, tudo, e que depende da mão de obra do servo. E assim, tipo, isso aí causou muito problema, pois isso aí tava causando peste, né, fome e guerra, né. Aí isso aí enfraqueceu bastante o feudalismo na Europa. Aí então chegamos na Idade Moderna, aqui onde então a gente tem as coisas mais, algumas coisas que a gente já conhece, como o Renascimento Cultural, Reforma de protestantes. Também tivemos o absolutismo, que foi quando tivemos as monarquias absolutistas, né, onde o rei, imperador, tal, tudo, eles comandam em tudo, ele tem o poder supremo. Depois disso, então, tivemos a expansão marítima, onde os países europeus ficaram viajando pelos mares, né, para descobrir novas terras e colonizar. E, obviamente, também temos o colonialismo, onde basicamente vários países do mundo todo começaram a achar terras, né, e colonizar. Temos um exemplo disso nas Américas, onde foi dividido vários países europeus, como Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Depois disso, então, tivemos as revoluções inglesas, como a Revolução Puritana e Revolução Gloriosas. Depois disso, então, tivemos o Iluminismo, que se iniciou com um movimento cultural europeu que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam que na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão e em detrimento do pensamento religioso. Depois disso, então, também tivemos a independência dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos, então, finalmente se tornou independente do Reino Unido. Depois disso, então, tivemos a Revolução Industrial, foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que se iniciou na Inglaterra e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações no mundo todo. Depois disso, então, tivemos a Revolução Francesa, que deu início à Era Napoleônica e também deu início às Guerras Napoleônicas, que durou quase uns 10 anos e que o Napoleão Bonaparte, né, estava quebrando, né, o equilíbrio na Europa inteira. Depois disso, então, tivemos o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa, já que Napoleão Bonaparte tinha quebrado o equilíbrio na Europa. Então, esse Congresso de Viena foi feito para restaurar o equilíbrio na Europa. Depois disso, então, tivemos o Tratado da Santa Aliança, foi assinado no dia 26 de setembro de 1815, em Paris. A proposta da formação partiu do czar da Rússia, Alexander I. No cerne de acordo estavam a manutenção e propagação dos ideais da justiça e da fé cristã.
Depois disso, então, tivemos as revoluções de 1830 e a desengranação dada à história, né, europeia, ao conjunto de movimentos revolucionários que abalaram o continente europeu no início da década de 1830. Depois disso, então, tivemos o neocolonialismo, o processo de denominação política e econômica instituída pelas potências capitalistas emergentes, Reino Unido, a Arábia e Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França e Itália, sobre a África, Ásia e Oceania, e ao longo do século X1X e início do século XX. Depois disso, então, tivemos várias unificações tardias, onde deu início a vários países que hoje conhecemos, como a Alemanha e Itália. Depois disso, então, tivemos a Primeira Guerra Mundial, que eu já fiz um vídeo falando sobre essa guerra. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem ver. Depois disso, então, tivemos também a Revolução Russa, que eu também já fiz um vídeo falando sobre essa revolução. Ela estará o card aqui em cima para vocês também poderem ver. Depois disso, então, tivemos a crise de 1929, onde os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham virado a maior potência mundial, tinham emprestado o seu dinheiro, né, para vários países da Europa para poderem se recuperar da guerra, porém passou um tempo e os Estados Unidos estava falindo, podemos se dizer assim, né, o dinheiro estava acabando, tal, todo o dinheiro de desemprego aumentou drasticamente, essas coisas. Isso fez uma grave crise no ano de 1929. Depois disso, então, tivemos o nazifascismo, que foi basicamente uma junção entre o nazismo e o fascismo, ou basicamente tipo uma aliança entre a Alemanha e Itália. Depois disso, então, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que em breve eu farei também um vídeo falando sobre essa guerra. E por último, tivemos a Guerra Fria, que podemos considerar que é tipo uma guerra, tá? Que já que ela gerou várias outras guerras também, só que porém não foi basicamente uma guerra, foi tipo uma disputa de tecnologias, né, e armamentos bélicos entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que em breve também eu farei um vídeo explicando sobre Guerra Fria. Bom, pessoal, então o vídeo chegou ao fim. Esse foi o vídeo então da linha do tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se puderem, por favor, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, tá? Pra me ajudar demais. Também deixar o like no vídeo, tá? Pois esse vídeo deu bastante trabalho de fazer, né? Entre todos os outros vídeos que eu já fiz, esse aqui foi o que mais me deu trabalho por enquanto, né? Mas então é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.